milionário descobre que a mendiga negra escondia uma mensagem muito valiosa. As luzes brilhantes da metrópole piscavam como estrelas perdidas num céu imoblado. Ricardo, um milionário que parecia ter tudo, caminhava pelas ruas alheio aos sussurros que o rodeavam. Ele vestia um terno impecável, mas seu olhar era vazio, como um eco em um desfiladeiro. O mundo ao seu redor vibrava, mas ele estava isolado numa bolha de solidão. Era um homem que trocara amor e amizade por carros luxuosos e festas extravagantes. Então, numa esquina disfarçada de miséria, ele encontrou Ana. Ana era uma mendiga com uma presença que atraía olhares. Seu rosto, marcado pela dor do tempo, exibia uma beleza única. Seus olhos, profundos e cansados, guardavam segredos que pareciam ferver. Quando Ricardo a viu, algo dentro dele tremia. Ela não era mais uma carinha triste no meio da multidão. Havia algo de especial. Ele se aproximou, envolto pela curiosidade e pela ligeira indignação de sua própria riqueza. Você não tem nada para oferecer, então não tenho nada a perder, Ana disse, com uma voz firme que carregava 1000 histórias. Ricardo ficou intrigado. Como alguém assim, tão marginalizada, poderia falar com tal confiança? A conversa flui, e entre risos nervosos, ela mencionou uma carta. Uma carta escondida há anos, escrita por sua mãe, que prometia mudar vidas. Os olhos de Ricardo se iluminaram. Ele não acreditava no que estava ouvindo. A mendiga tinha em suas mãos uma chave para o seu passado. Ana lentamente retirou de um pedaço de papel amassado a carta que parecia respirar segredos. Ela fala sobre você, sobre sua mãe, disse Ana, enquanto suas mãos tremiam segurando aquele memorial do passado. O que havia naquela carta? O que a vida dele tinha a ver com a de Ana? O ambiente ao redor começou a parecer mais intenso. O cheiro do crescimento urbano se misturava com o aroma de esperança. Ricardo sentiu um nó na garganta. Aquela mulher, uma estranha na multidão, poderia ser a única conexão que ele precisava para preencher o vácuo em seu coração. Uma aliança improvável se formava ali, enquanto a cidade pulsava em ondas de desigualdade. Mas um novo temor surgia. Alguém estava observando. No topo de um edifício reluzente, um empresário sórdido e ganancioso, conhecido por suas operações cruéis, havia notado a interação. Ele sabia sobre a carta e faria qualquer coisa para manter seus segredos à distância. Ricardo sentiu que um perigo maior estava prestes a se revelar e a adrenalina subiu. O que a carta realmente dizia? Qual era a conexão entre eles que poderia explodir em um mar de verdades dolorosas? E enquanto a ameaça se aproximava, uma centelha de esperança brotava entre os dois. O que poderia surgirem das histórias entrelaçadas deles? A resposta ainda estava oculta, e o destino pairava no ar, como uma pena prestes a cair. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo sentiu seu coração acelerar, enquanto Ana segurava a carta.
Um mundo de perguntas fervilhando em sua mente. O eco da cidade continuava, mas todo parecia distante agora. O olhar atento de Ana passou de intrigante para sério, como se as palavras que ela prestes a Essa carta! Começou Ana. Sua voz não era mais firme, mas suave e trêmula. Fala sobre um segredo que pode mudar quem você pensa que é. O desespero em seu tom fez o nó na garganta de Ricardo apertar ainda mais. Minha mãe era amiga da sua mãe. Elas estavam envolvidas em algo grande. Um choque percorreu o corpo de Ricardo. As memórias de sua infância foram invadidas por imagens desfocadas de sua mãe, sussurrando segredos à noite, com um olhar preocupado. O que você quer dizer com algo grande? Ele perguntou, sua voz um sussurro. Ana hesitou antes de escrever algo na terra com seu dedo. Havia um tesouro, um legado. Mas havia também pessoas por trás de tudo. Pessoas perigosas. A tensão nos olhos dela o fez sentir que estava em um filme de suspense. E bem na hora em que começou a juntar as peças, um grito estridente cortou o ar, fazendo ambos se virarem. Um homem de terno, alto e imponente, desceu do ato de um carro luxuoso que parou abruptamente ao lado deles. Ricardo! Ele chamou, estendendo uma mão como uma serpente ameaçadora. O empresário ganancioso Dário, conhecido por seus jogos sujos. É hora de você voltar para casa. Ricardo sentiu um frio na barriga. O que você está fazendo aqui? Disse, segundos antes de Dário puxar uma arma, mirado diretamente para Ana. O tempo parou. O cenário da cidade, que antes pulsava, agora estava imerso em um silêncio mortal. Todos ao redor observando, chocados e sem saber o que fazer. Ela sabe mais do que você imagina, Ricardo! Dário sussurrou, um sorriso sádico se formando em seu rosto. E eu não posso permitir que você descubra a verdade. Ricardo olhou para Ana, cujos olhos se encheram de lágrimas, uma mistura de medo e determinação. Você não pode fazer isso! Ele gritou, adrenalina bombeando em suas veias. Corações estavam na garganta. Estrondos de eletricidade percorriam o ar. Cada segundo se arrastava, enquanto as pessoas ao redor começavam a murmurar, ouvindo a situação que se desenrolava ali. A palavra verdade pairava pesadamente entre eles. O que Dário sabia? Que tipo de verdade estava à espreita, disfarçada nas páginas da carta? Você vai me entregar a carta, mendiga, Dário exigiu, enquanto basculhava a arma. Essa é sua última chance. A tensão era palpável, o desespero cada vez mais intenso. Ana, com um olhar fixo na arma, respondeu: se você quer saber o que tem nela, vai ter que me matar. As palavras dela ressoaram na mente de Ricardo como um eco. O que estava acontecendo? Subitamente, tudo o que ele pensava saber sobre sua vida, sobre suas riquezas, estava desmoronando como uma caça de cartas. Ele olhou para o rosto de Ana, pela primeira vez percebendo que, talvez, ela não fosse apenas uma mendiga. E ali, sob as luzes brilhantes da metrópole, com o destino à beira do abismo, uma nova pergunta surgiu na mente de Ricardo. Quem era ele, realmente? A linha entre amigo e inimigo se tornou cada vez mais tênue, enquanto todo o seu mundo começava a girar. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? A respiração ficou pesada e o desfecho dessa história parecia incerto. Um mar de possibilidades e perigos prestes a se desdobrar. Ah,
Ricardo sentiu seu coração acelerar enquanto a atmosfera estava carregada de tensão. Essa carta, começou Ana. Sua voz não era mais firme, mas suave e trêmula. Fala sobre um segredo que pode mudar quem você pensa que é. O desespero em seu tom fez o nó na garganta de Ricardo apertar ainda mais. Minha mãe, ela era amiga da sua mãe. Elas estavam envolvidas em algo grande. Um choque percorreu o corpo de Ricardo. As memórias de sua infância foram invadidas por imagens desfocadas de sua mãe, sussurrando segredos à noite, com um olhar preocupado. O que você quer dizer com algo grande? Ele perguntou, sua voz um sussurro. Ana hesitou antes de escrever algo na terra com seu dedo. Havia um tesouro. Um legado! Mas havia também pessoas por trás de tudo. Pessoas perigosas. A tensão nos olhos dela o fez sentir que estava em um filme de suspense. E bem na hora em que começou a juntar as peças, um grito estridente cortou o ar, fazendo ambos se virarem. Um homem de terno, alto e imponente, desceu do ato de um carro luxuoso que parou abruptamente ao lado deles. Ricardo! Ele chamou, estendendo uma mão como uma serpente ameaçadora. O empresário ganancioso Dário, conhecido por seus jogos sujos. É hora de você voltar para casa. Ricardo sentiu um frio na barriga. O que você está fazendo aqui? Disse, segundos antes de Dário puxar uma arma, mirando diretamente para Ana. O tempo parou. O cenário da cidade que antes pulsava agora estava imerso em um silêncio mortal. Todos ao redor observando, chocados e sem saber o que fazer. Ela sabe mais do que você imagina, Ricardo. Dário sussurrou, um sorriso sádico se formando em seu rosto. E eu não posso permitir que você descubra a verdade. Ricardo olhou para Ana, cujos olhos se encheram de lágrimas, uma mistura de medo e determinação. Você não pode fazer isso, ele gritou, a adrenalina bombeando em suas veias. Corações estavam na garganta. Estrondos de eletricidade percorriam o ar. Cada segundo se arrastava enquanto as pessoas ao redor começavam a murmurar, ouvindo a situação que se desenrolava ali. A palavra verdade pairava possadamente entre eles. O que Dário sabia? Que tipo de verdade estava à espreita, disfarçada nas páginas da carta? Você vai me entregar a carta, mendiga, Dário exigiu, elevando novamente a arma. Essa é sua última chance! A tensão era palpável, o desespero cada vez mais intenso. Ana, com o olhar fixo na arma, respondeu, se você quer saber o que tem nela, vai ter que me matar. As palavras dela ressoaram na mente de Ricardo como um eco. No entanto, antes que qualquer coisa pudesse acontecer, uma explosão repentina rompeu o ar. A explosão de um carro estacionado à distância, provocado por um desconhecido, fez o chão estremecer. Dário se virou, distraído, e, num movimento rápido, Ana agarrou Ricardo pela mão, puxando-o para o lado. Mas o que Ricardo não esperava era o que aconteceria em seguida. No caos do momento, ele avistou uma figura familiar entre a fumaça e as chamas. Mãe! Ele sussurrou, os olhos arregalados. Era ela, de pé, com um olhar intenso, e não sozinha. Ao seu lado estava um homem que Ricardo nunca havia visto antes, mas sentia que havia algo sombrio nele, como se sua presença flotasse com segredos. Ricardo, eu nunca quis que você soubesse! A mãe dele gritou, enquanto a explosão continuava a ecoar ao fundo. Eu fiz escolhas para te proteger. Você não pode ficar aqui. Sobre cada palavra dela, a realidade começou a desmoronar. Dário, percebendo que tinha perdido o controle do momento, mirou novamente sua arma. Mas Ana o impediu.
Não! O que você quer? O que está acontecendo? Ela gritou, visivelmente angustiada. Cada pergunta pairava no ar como fumaça de um fogo devorador. Enquanto o caos se estabelecia, a figura desconhecida deu um passo à frente, seu olhar se fixando em Ricardo. Você não sabe o que está prestes a descobrir. Disse o homem, com um tom suave. A dúvida se instalou na mente de Ricardo. Ele olhou de Dário para sua mãe, para Ana, e então tudo ao seu redor começou a girar. Quem era verdadeiramente aquele homem? O que ele significava? As respostas estavam mais próximas do que ele imaginava. Mas o que estava a um passo de ser revelado poderia devastar tudo o que ele conhecia. Num desfecho improvável, a verdade estava se aproximando, como um tornado prestes a atingir o solo. E Ricardo, no centro desse turbilhão, se viu cercado por mistérios que o desafiavam a mudar para sempre. O que viria a seguir era uma tempestade de emoções, revelações e um destino que certamente ninguém poderia prever. Ricardo estava tão atordoado que mal conseguia processar tudo. Olhou nos olhos de sua mãe, buscando respostas, mas o que encontrou foi um misto de pavor e urgência. Mãe, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Ele mal conseguiu sair as palavras, as emoções se acumulando como uma tempestade prestes a desabar. A mãe respirou fundo. Ricardo, você não entende. Eu fiz coisas que precisam ser consertadas. Antes que pudesse continuar, os gritos ao redor aumentaram. O público, agora em pânico, começou a se dispersar, a fumaça da explosão envolvendo tudo em um manto de confusão. Dário, percebendo a distração momentânea, voltou a mirar a arma. Basta! Eu não vou repetir! Sua voz ecoou, reverberando o medo na multidão. Ana, ainda segurando a carta, ficou em uma posição defensiva, os olhos cheios de determinação. Não faça isso, Dário! Você não pode acabar com tudo assim! Ricardo, completamente perdido, viu a sua mãe se mover em direção a Dário. Não, mãe, não! Ele gritou, mas era tarde demais. Ela interrompeu a tensão. Você não precisa fazer isso, Dário. A verdade já está exposta. À medida que as palavras saíam de seus lábios, um olhar de reconhecimento cruzou o rosto de Dário. O que você quer dizer? O que está em sua cabeça? A pergunta irradiava um misto de desprezo e desafio. E então, como se tivesse rompido uma barreira invisível, sua mãe disse: o legado que você deseja não é só meu, é nosso! As palavras caíram como uma bomba, e a confusão da multidão foi substituída por um silêncio desconcertante. Ricardo sentiu o coração parar. Nosso? O que você quer dizer com isso? Seus olhos alternaram entre a sua mãe e Ana, enquanto a ficha começava a cair lentamente. Por que aquele homem, Dário, parecia tão familiar? Então, em um momento de clareza terrível, Ana hesitou e lançou um olhar carregado para Ricardo. Você não sabia? Dário, ele é seu pai. O ar desapareceu ao redor dele. Poderia ser verdade? Dário, com sua costa curvada por décadas de corrupção, poderia ser seu pai? Para confirmar, Dário apenas sorriu, um sorriso de veneno. Finalmente faz sentido. Todo esse tempo, Ricardo, eu fui o que você sempre desejou escapar. O choque bateu como um tsunami, fervendo sua mente com uma mistura de raiva, desespero e confusão. As peças do quebra-cabeça da vida de Ricardo finalmente se juntavam, formando uma imagem distorcida e assustadora. A multidão começou a murmurar.
sentindo o peso da revelação. Mas por que você nunca me contou? Ricardo questionou, o desespero transparecendo em sua voz. Porque as escolhas que fizemos há anos continuam a nos assombrar. Sua mãe sussurrou, lágrimas nos olhos. E eu sempre pensei que podia proteger você do nosso passado. Dario avançou, a arma ainda erguida. Você não pode escapar da verdade, Ricardo, disse ele com uma voz gélida. E, se necessário, para manter os segredos bem guardados, não hesitarei em fazer o que for preciso. Os instintos de sobrevivência de Ricardo dispararam. O olhar de Ana se tornou penetrante, concentrado. Ninguém vai acabar com isso hoje. Ela se interpunha entre Ricardo e Dario, determinada e corajosa. O caos ao redor se intensificava com sirenes de polícia ao fundo. Mas por um momento, tudo que importava estava dentro daquele círculo. A revelação, o legado, a verdade distorcida que estava prestes a explodir. O que mais estava escondido? Quais segredos ainda podiam emergir das sombras? E o que cada um deles estaria disposto a sacrificar para proteger ou descobrir a verdade? O futuro se tornava nebuloso, e no coração daquela noite, todas as esperanças e medos giravam em uma dança mortal. Ricardo estava tão aturdido que mal conseguia processar tudo. Olhou nos olhos de sua mãe, buscando respostas, Mãe. Mãe, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Ele mal conseguiu articular as palavras, a tempestade de emoções acumulando-se dentro dele. A mãe respirou profundo, mas quando estava prestes a falar, um grito cortou o ar, fazendo o coração de todos disparar. O verdadeiro caos começou. Uma multidão se dispersava em pânico, pessoas gritando enquanto se afastavam do que pareciam ser tiros em algum lugar. Um homem surgiu do meio da fumaça, segurando algo na mão. O olhar de Dario se fixou na figura, uma fúria emergindo de seu ser. Não, não, não! Dario gritou, sua voz carregada de raiva e desespero. O que você fez? Ele parecia estar falando com alguém que não estava ali, mas os olhos dele estavam cheios de algo que fazia Ricardo tremer. Tudo tornou-se um borrão. A figura na fumaça, que cumpria uma aura de mistério, se aproximava rapidamente. Ricardo, sentindo a adrenalina percorrer suas veias, tentou puxar Ana para longe, mas ela estava paralisada, os olhos fixos. O homem emergiu das sombras e, ao vê-lo, um frio cortante passou por Ricardo. Ele era a própria imagem da guerra, olhos frios como gelo, um sorriso torto que falava de segredos. Era Max, seu antigo mentor, o homem que havia fugido no dia em que tudo desabou. Max? Ricardo sussurrou, surpreso. O que você está fazendo aqui? Ricardo, Max respondeu, a voz calma. Vocês estão no meio de algo muito maior do que imagina. O ambiente ao redor parecia vibrar com a tensão. O olhar que ele lançou a Dario era de desprezo. Dario, percebendo a presença de Max, instintivamente recuou. Mas estava claro que a confrontação era inevitável. Você não devia ter vindo aqui. Isso não diz respeito a você. A raiva de Dario era palpável. E o caos da multidão só aumentava. Gritos, sirenes, o som de algo quebrando ao fundo. Essa é uma questão de família, Dario. Max disse, como se estivesse em uma conversa casual. E se você fizer o que eu estou pensando, a verdade finalmente virá à tona. A cena estava carregada. Ana olhou para Ricardo. Seus olhos pediam explicação.
Ele sentia que o chão sob seus pés estava mudando. A verdade! Que verdade? Ele questionou, assombrando-se. Max olhou diretamente nos olhos de Ricardo, com uma expressão que misturava compaixão e um tipo de tristeza. Você não sabe, Ricardo. O que sua mãe sabe? O que Dario esconde? A carta é apenas a ponta do iceberg, mas antes que pudesse explicar, a multidão foi invadida por um novo grito. Uma mulher, desconhecida para Ricardo e Ana, apareceu, correndo em direção a eles. Não, pare, todos vocês! Ela gritava. E por um momento, todos se calaram, virando a atenção para ela. Ricardo sentiu um calafrio na espinha. Ele não é quem você pensa que é, com um gesto dramático que fez ecoar a gravidade da situação. A mulher apontou para Dario, seu olhar ardente transbordando com a emoção. Dario não é apenas seu pai, Ricardo. Ele é seu captor. E sua mãe se envolveu com ele por medo. Medo do que ele poderia fazer a você. A revelação atingiu Ricardo como um soco no estômago. O que significava isso? Ele olhou de Ana para sua mãe, que agora tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, o que ela está dizendo? A angústia estava clara na voz de Ricardo. Dario, em estado de choque, começou a registrar a mudança em tratamento. Isso é uma mentira! Ele vociferou, mas sua voz soava vacilante. Uma mentira? A mulher replicou, avançando com determinação. Você sabe que a verdade sempre aparece, Dario. E hoje você vai pagar. Ela gritou aquela última frase como uma arma. O que numa vez parecia uma conversa conturbada, agora estava se intensificando numa batalha. Ricardo ficou paralisado, seu coração batendo forte. O que estava acontecendo? Ele nunca imaginou que aquela noite terminaria assim. A linha entre família e inimigo se tornava cada vez mais turva à medida que segredos emergiam do passado. Ele olhou para Ana, que agora estava tão atenta quanto ele, ambos entendendo que eles estavam prestes a ser arrastados por um redemoinho de descobertas que mudaria tudo. E enquanto a tensão pairava no ar, o futuro se tornava cada vez mais nebuloso. O que mais estava por vir? O que mais Dario sabia? A verdade estava mais próxima do que nunca, mas o custo poderia ser devastador. Vê! Ricardo estava paralisado, seu coração batendo forte. O que estava acontecendo? Ele nunca imaginou que naquela noite revelações tão devastadoras fossem surgir. O ar estava pesado e a tensão fazia cada respiração parecer um esforço. E no fundo, algo lhe dizia que isso era só o começo. Ana olhou para Dario. Sua expressão misturava medo e determinação. Você não pode fazer isso! Ela exclamou, caminhando um passo à frente. A multidão retinha a respiração, assistindo ao espetáculo, e Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele precisava agir, precisava entender. Mãe, de fato, Dario é meu pai! Sua voz tremia, misturada com incredulidade. Dario, com um olhar sarcástico, se virou. É, garoto! E é melhor você começar a aceitar isso, disse ele, sua voz carregada de desprezo, enquanto apontava a arma em direção à mãe de Ricardo. A multidão murmurenou, o pânico crescendo como uma onda. Max, tentando controlar a situação, ergueu as mãos. Parem! Não é o que você pensa, Ricardo! O tom de Max era urgente. Há muito mais dessa história. Você precisa saber a verdade. Antes que pudesse continuar, a mulher da fumaça avançou, armada de informações que poderiam mudar tudo. Ricardo, Dario não é apenas um pai ruim. Ele tem um passado que você não conhece. Um passado que está ligado ao seu. O silêncio se instalou e a tensão subiu como um vapor quente.
Os olhares se entrelaçaram, conectando histórias há muito enterradas. Um passado? Ricardo repetiu, sem saber se teria coragem de ouvir. A mulher olhou nos olhos de Dário. Medo e raiva juntos. Quando você nasceu, Dário foi forçado a fazer uma escolha. Ele não é apenas seu pai. Ele e sua mãe estavam envolvidos em coisas sombrias. E não é só essa carta, Ricardo. O que você tem em suas mãos é um segredo que poderia derrubar muita gente, incluir você também. O chão parecia vacilar sob os pés de Ricardo. Ele sentiu a adrenalina correr como um relâmpago. Seja o que for, diga agora! Dário fez uma expressão de desdém. Você não quer ouvir isso, garoto. A história que sua mãe contou para você, todas as mentiras que você acreditou, são para proteger você de um legado de crimes. Crimes? Questionou Ricardo, lutando contra a sensação de confusão e vulnerabilidade. Quais crimes? A mulher continuou. A verdade é que sua mãe e Dário faziam parte de uma organização secreta. A carta menciona um antigo tesouro, que não é só riqueza, mas algo poderoso, algo que muitos já morreram por causa disso. Os gritos à distância começaram a desaparecer. O mundo de Ricardo agora estava reduzido àquela revelação. O tremor nas mãos dele era incontrolável. Ele apenas queria entender. Então, qual é o meu papel nisso? Eu sou apenas uma peça em um tabuleiro de xadrez? Sim, disse Dário, com um sorriso torto. Mas você pode ser mais, dependendo de como você jogar suas cartas. A cada palavra que saía da boca de Dário, mais claro ficava que ele se via como um jogador, não como um pai. Em um momento de fúria e confusão, Ricardo gritou: Basta, vocês não vão me usar! Eu sou mais do que isso! A sala de estar se tornou um campo de batalha e ele sentiu que todas as suas opções estavam se fechando. Mas antes que pudesse agir, o inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor ecoou ao seu redor. Alguém havia acionado os explosivos que Dário havia programado previamente como uma última carta na manga. O lugar começou a tremer e as luzes piscavam. Corre! Ana gritou, prendendo a mão de Ricardo, enquanto as pessoas ao redor começaram a entrar em pânico. A estrutura do edifício parecia ruir. Ricardo olhou para sua mãe, os olhos dela transbordando de lágrimas. Eu não quero te perder. O caos tomou conta, e no meio de tudo, uma sombra familiar surgiu. Uma mulher com uma expressão decidida. Ricardo, não é hora de hesitar. Você é a chave. Você precisa decidir. E com isso, tudo mudou. A revelação da verdadeira natureza de Dário balançou os alicerces da vida de Ricardo. Mas a iminente destruição deixou tudo em um fio. O que ele deveria fazer? Confiar nas palavras de alguém que nem conhecia? Ou seguir o instinto que o levou até Ana e tudo mais que a noite prometia? O destino se tornava incerto, e enquanto o edifício trepidava e os gritos ecoavam, a escolha mais difícil da vida de Ricardo estava por vir. Entre salvar a sua verdade ou correr para um futuro sombrio, as perguntas pairavam no ar, seguidas de uma única certeza. Nada seria como antes. Ricardo estava paralisado, seu coração batendo forte. O que estava acontecendo? Ele nunca imaginou que naquela noite revelações tão devastadoras fossem surgir. O ar estava pesado e a tensão fazia cada respiração parecer um esforço. Uma explosão de emoções se misturava com o caos à sua volta. Ana o puxou, gritando para que ele a seguisse.
Mas um eco sinistro começava a se formar, em meio ao barulho da multidão. Ele olhou de relance para sua mãe e para Dário, sem saber em quem confiar. O que é seu captador? As palavras da mulher misteriosa soaram em sua mente, e um calafrio correu pela espinha. A estrutura do edifício começou a tremer, as luzes piscando freneticamente. Dário estava cada vez mais agitado, a arma tremendo em suas mãos. Basta! Todos vocês vão se calar! O desespero misturado com a raiva tomava conta do ar. Mas a mulher insistia, sua voz forte. É hora de a verdade vir à tona, Dário. E então tudo aconteceu muito rápido. Um grito cortou o ar. Um grito agudo que fez o coração de todos congelar. Num movimento repentino, Dário disparou a arma. O estrondo reverberou e, em meio ao caos, alguém saltou na frente de Ana. Era Max. O sacrifício foi instantâneo. Ricardo viu a expressão de terror e incredulidade no rosto de todos. O impacto fez tudo parecer uma eternidade. A fumaça se espalhou rapidamente e a mulher misteriosa gritou: "O que você fez, Dário?" Era uma cena surreal, como se o tempo tivesse desacelerado. Max, com um olhar firme, caiu ao chão, o sangue manchando a terra. O choque tomou conta de todos. Ricardo sentiu suas pernas vacilarem. "Max!" gritou, seu grito se perdendo entre a confusão. Ana estava paralisada, olhando para o corpo no chão. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. A cena era densa, como se o mundo tivesse se transformado em uma névoa de dor e perda. E então, algo ainda mais chocante aconteceu. A mulher, com lágrimas nos olhos, abaixou-se sobre Max e, com um olhar apaixonado, começou a murmurar palavras que pareciam um cântico nostálgico. "Você tinha que me deixar, meu amor. Agora eles descobrirão", disse ela, sua voz cheia de um desespero angustiante. Ricardo piscou. Era como se uma onda de compreensão passasse por ele. Ele nunca imaginou que Max e aquela mulher estivessem conectados de alguma forma. Era um amor profundo e escondido diante de seus olhos. E ele nunca soube. "Quem é ela?" ele perguntou à sua mãe, mas ela estava tão chocada quanto ele, imóveis, sem saber como responder. Dário, ainda recuperando-se do impacto de seu próprio ato, olhou ao redor, confuso e furioso. "Você não pode fazer isso", ele gritou, ainda segurando a arma. "Você está se tornando um problema, e eu não gosto de problemas." "Vocês não entendem! Tudo isso faz parte de um plano!" A mulher misteriosa gritou, levantando-se com uma determinação repentina. "Max sabia de tudo. Ele não é apenas seu mentor, Ricardo. Ele estava aqui para nos proteger de Dário e de toda a criação dele." O ambiente estava preparado para mais uma explosão, mas não uma física. Era uma revelação emocional que poderia destruir o que restava. Ricardo olhou para Ana, seu coração batendo de forma descontrolada. A dor da perda de Max, misturada com o medo do que Dário poderia fazer em seguida. E então, a verdade atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ele não apenas era parte de um jogo muito maior, mas cada relacionamento, cada conexão que ele pensou que existia, estava agora se desintegrando. "O que mais você esconde, mãe?" ele perguntou, a voz trêmula, enquanto todos ao redor se preparavam para o que quer que estivesse por vir. A mulher se aproximou, seus olhos ardendo com determinação. "Você precisa saber sobre a herança, Ricardo. O legado que tão poucos conhecem.
Estamos todos em perigo. E enquanto falava, um novo som ressoou. O barulho da polícia se aproximando. A tensão na sala era palpável. A situação estava prestes a explodir em um caos ainda maior. Estavam todos diante de uma encruzilhada. Os laços se desgastavam, e enquanto o legado de Dario se aproximava com a polícia, Ricardo sabia que a verdade que sua mãe e Max haviam escondido poderia ser a única coisa capaz de salvá-los ou destruir tudo de uma vez. O futuro estava se moldando sob a pressão da revelação, e agora ele se sentia mais perdido do que nunca. A única certeza que restava era que, dentro daquela confusão, eles enfrentariam o que quer que estivesse à espera. Seria a verdade a sua salvação ou sua condenação? E com a polícia prestes a entrar, a resposta estava fugindo pela... O que estava acontecendo? Ele nunca imaginou que naquela noite revelações tão devastadoras fossem surgir. O ar estava pesado e a tensão fazia cada respiração parecer um esforço. Ele olhou para a mulher misteriosa que se aproximava. Sua expressão agora carregava uma determinação que vibrava no ambiente. Você precisa saber tudo, Ricardo, antes que seja tarde demais. A mulher lançou um olhar desconfiado para Dario, que estava furtivamente tentando reagrupar sua segurança. O que você aprendeu sobre o seu passado é apenas a superfície de um oceano de segredos. Então, antes que alguém pudesse intervir, a tela do cenário mudou. Uma série de sirenes cortou o ar pesado e, de repente, um grupo da polícia irrompeu pela porta. Com lanternas brilhando e armas em punho, eles ordenaram que todos se colocassem de joelhos. O caos se instalou enquanto a multidão gritava, mas Ricardo estava fixo na mulher diante dele. Enquanto isso, Dario, aproveitando a distração, recuou, mas a mulher não. Vai ser agora ou nunca! Você precisa decidir, Ricardo! Ela fez uma pausa e, num movimento rápido, sacou um objeto brilhante do bolso. Era um pequeno dispositivo, parecendo um pendrive. Isso contém tudo! Documentos, gravações, segredos que Dario nunca quis que você soubesse. Você precisa guardá-lo! É o seu legado. Ricardo olhou para o dispositivo. Sua mente girava. Ele mal conseguia compreender o peso da situação. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a mulher lançou o objeto na direção dele. E ele instintivamente pegou. Dario, percebendo o que acontecia, gritou: "Não! Devolve isso!" As palavras dela ecoaram na mente de Ricardo. Mas a polícia estava se aproximando e o tempo não era seu aliado. Ele voltou a atenção para ela, desesperado. Você precisa me explicar. O que está acontecendo? Então, uma explosão ofuscante ecoou do lado de fora. O impacto fez tudo tremer. O chão sob seus pés pareceu instável e um calor intenso passou por eles. As janelas estouraram e uma nuvem de fumaça invadiu o ambiente. O pânico tomou conta e todos começaram a correr. A mulher começou a gritar: "Você precisa sair agora!" Mas antes que Ricardo pudesse se mover, uma sombra parou na sua frente. Era Dario, a fúria brilhando em seus olhos. "Fique atrás de mim! Você não sabe o que está fazendo!" Ele fez menção de agarrar Ricardo. E foi aí que tudo se desfez. "Para de se achar, Dario! Você não é meu pai! Eu não sou seu jogo!
A revolta de Ricardo explodiu. E em um movimento rápido, ele se desvencilhou e correu em direção à saída. No entanto, a fumaça e o barulho eram quase opressivos. A polícia ordenou que se isolasse a área, mas ele se dirigia à saída. Mas o que ele não esperava era o último grito de Dario. Você é um traidor! E um dia você descobrirá a verdade. No tumulto, Ricardo parou, sentindo seu coração afundar. O que aquilo significava? Mas não tinha tempo para pensar. Ele seguiu o caminho, puxando Ana consigo. Ela estava em estado de choque, mas havia uma chama de determinação em seu olhar. Eu vi você pegar a chave, Ricardo. O que foi aquilo? Ela perguntou enquanto corriam para longe do prédio em colapso. Não sei, mas Dario disse algo. Algo sobre eu ser um traidor. As palavras saíram desordenadas e ele percebeu isso. Era o caos, mas ele não podia deixar isso ficar em sua mente por muito tempo. Ele precisava agir. Quando finalmente atingiram a rua, as sirenes gritaram como monstros famintos. E no meio do dilema, algo extremamente inquietante aconteceu. Ricardo retirou o dispositivo do bolso. E ao olhar para ele, notou que a luz piscava de forma errática, como se estivesse analisando algo. Como uma explosão de neon, tudo ao seu redor se iluminou com um brilho irreal. De repente, imagens começaram a flutuar diante de seus olhos. Uma projeção holográfica através do pendrive. Eram rostos conhecidos e desconhecidos, todos envolvidos em uma teia intrincada de conspirações. E entre eles, uma imagem se destacou, a de sua mãe. Mas não era apenas a sua mãe. Era uma versão mais jovem dela, com um olhar que transmitia determinação misturada com medo. E ao lado dela, uma figura que Ricardo jamais poderia imaginar. Max. A revelação o atingiu como um raio. Caiu para trás, quase perdendo o equilíbrio. O que está acontecendo? Ana olhou espantada. Ricardo, o que é isso? As imagens continuavam a girar. E a voz da mulher ecoou em sua mente. Você precisa entender. Isso é sobre escolhas. E o que você decidir vai impactar tudo. Mas ele não tinha tempo. O colapso ao fundo se intensificava e as figuras não paravam de girar, mostrando segredos enterrados que faziam parte de sua própria história. O que isso significava para eles? E o que Dario realmente queria? Com cada segundo, uma verdade sombria parecia mais perto de ser revelada. E Ricardo se viu parado entre sombras e luz. Um enigma prestes a se desdobrar. O que mais estava escondido naquele pendrive? E será que Dario estava mesmo por trás de todo esse jogo? O que isso significava para o futuro deles? Ricardo estava paralisado, seu coração batendo forte. O que estava acontecendo? Ele nunca imaginou que naquela noite revelações tão devastadoras fossem surgir. O ar estava pesado e a tensão fazia cada respiração parecer um esforço. Ele olhou para a mulher misteriosa que se aproximava. Sua expressão agora carregava uma determinação que vibrava no ambiente. Você precisa saber tudo, Ricardo, antes que seja tarde demais. A mulher lançou um olhar desconfiado para Dario, que estava furtivamente tentando reagrupar sua segurança. O que você aprendeu sobre o seu passado é apenas a superfície de um oceano de segredos. Então, antes que alguém pudesse intervir, a tela do cenário mudou. Uma série de sirenes cortou o ar pesado e, de repente, um grupo da polícia irrompeu pela porta. Com lanternas brilhando e armas em punho, eles ordenaram que
todos se colocassem de joelhos. O caos se instalou enquanto a multidão gritava, mas Ricardo estava fixo na mulher diante dele. Enquanto isso, Dario, aproveitando a distração, recuou. Mas a mulher não desistiu. Eles vêm! Vai ser agora ou nunca! Você precisa decidir, Ricardo! Ela fez uma pausa e, num movimento rápido, sacou um objeto brilhante do bolso. Era um pequeno dispositivo, parecendo em pendrive. Isso contém tudo! Documentos, gravações, segredos que Dario nunca quis que você soubesse. Você precisa guardá-lo. É o seu legado. Ricardo olhou para o dispositivo. Sua mente girava. Ele mal conseguia compreender o peso da situação. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a mulher lançou o objeto na direção dele. E ele instintivamente pegou. Dario, percebendo o que acontecia, gritou: "Não! Devolve isso!" As palavras dela ecoaram na mente de Ricardo. Nossa polícia estava se aproximando e o tempo não era seu aliado. Ele voltou a atenção para ela, desesperado. "Você precisa me explicar o que está acontecendo." Então, uma explosão ofuscante ecoou do lado de fora. O impacto fez tudo tremer. O chão sob seus pés parecia instável e um calor intenso passou por eles. As janelas estouraram e uma nuvem de fumaça invadiu o ambiente. O pânico tomou conta e todos começaram a correr. A mulher começou a gritar: "Você precisa sair agora!" Mas antes que Ricardo pudesse se mover, uma sombra parou na sua frente. Era Dario, a fúria brilhando em seus olhos. "Fique atrás de mim. Você não sabe o que está fazendo." Ele fez menção de agarrar Ricardo. E foi aí que tudo se desfez. "Para de se achar, Dario! Você não é meu pai. Eu não sou o seu jogo." A revolta de Ricardo explodiu e, em um movimento rápido, ele se desvencilhou e correu em direção à saída. No entanto, a fumaça e o barulho eram quase opressivos. A polícia ordenou que se isolasse a área, mas ele se dirigia à saída. Mas o que ele não esperava era o último grito de Dario: "Você é um traidor! E um dia você descobrirá a verdade." No tumulto, Ricardo parou, sentindo seu coração afundar. O que aquilo significava? Mas não tinha tempo para pensar. Ele seguiu o caminho, puxando Ana consigo. Ela estava em estado de choque, mas havia uma chama de determinação em seu olhar. "Eu vi você pegar a chave, Ricardo." "O que foi aquilo?" ela perguntou enquanto corriam para longe do prédio em colapso. Não sei." Mas Dario disse algo. Algo sobre eu ser um traidor. As palavras saíram desordenadas, e ele percebeu isso. Era o caos, mas ele não podia deixar isso ficar em sua mente por muito tempo. Ele precisava agir. Quando finalmente atingiram a rua, as sirenes gritaram como monstros famintos. E no meio do dilema, algo extremamente inquietante aconteceu. Ricardo retirou o dispositivo do bolso e, ao olhar para ele, notou que a luz piscava de forma errática, como se estivesse analisando algo. Como uma explosão de neon, tudo ao seu redor se iluminou com um brilho irreal. De repente, imagens começaram a flutuar diante de seus olhos. Uma projeção holográfica através do pendrive. Eram rostos conhecidos e desconhecidos, todos envolvidos em uma teia intrincada de conspirações. E entre eles, uma imagem se destacou, a de sua mãe. Mas não era apenas a sua mãe, era uma versão mais jovem dela, com um olhar que transmitia determinação, misturada com medo. E ao lado dela, uma figura que Ricardo jamais poderia imaginar: Max! A revelação o atingiu como um raio. Ele caiu para trás, quase perdendo o equilíbrio. "O que está acontecendo?"
Ana olhou espantada. Ricardo, o que é isso? As imagens continuavam a girar, e a voz da mulher ecoou em sua mente. Você precisa entender, isso é sobre escolhas. E o que você decidir vai impactar tudo. Mas ele não tinha tempo. O colapso ao fundo se intensificava e as figuras não paravam de girar, mostrando segredos enterrados que faziam parte de sua própria história. O que isso significava para eles? E o que Dário realmente queria? Com cada segundo, uma verdade sombria aparecia mais perto de ser revelada. E Ricardo se viu parado entre sombras e luz, um enigma prestes a se desdobrar. Só então, um novo som afetou a cena. Um carro apareceu em alta velocidade, atravessando a multidão, quase atropelando pessoas. O motorista, com os olhos desesperados, gritou: "É uma armadilha! Não confie em ninguém!" O carro derrapou e parou ao lado deles. A porta se abriu e uma figura saiu de dentro. Era alguém que Ricardo nunca esperaria ver. Seu avô, que há muito tempo pensava estar morto. Ele tinha uma expressão de urgência misturada à dor, como se carregasse um fardo muito maior do que o passado que se iluminava diante de Ricardo. "Ricardo, você precisa vir comigo agora! O que está prestes a acontecer não é o que você imagina." As palavras dele soaram como uma ordem e uma súplica ao mesmo tempo. O passado se misturava ao presente de uma maneira que Ricardo nunca compreendeu. O que estava sendo revelado era muito mais do que um simples legado. Ele olhou para Ana e o olhar deles trocou uma mensagem silenciosa de dúvida e pânico. "Vem, Ricardo, senão eles vão te pegar." Seu avô estendeu a mão e a tremedeira na dela aumentou. Diante desse novo contexto, tudo ficou mais complexo. O que mais poderia haver nesse jogo? E a verdade que Dário guardava por tanto tempo? A vida de Ricardo estava prestes a mudar para sempre. E ele mal sabia que a única sobrevivência seria se ele se afastasse de tudo o que conhecia. Com emoções conflituosas, ele hesitou, sentindo o peso das escolhas. O futuro era incerto e a sombra de um mundo novo se aproximava. O que ele escolheria agora? A adrenalina começou a correr em suas veias. O carro estava parado, aguardando uma decisão. O olhar de Ricardo mexia com sua alma. O avô o encarava, expectante, e Ana estava ao seu lado, a respiração entrecortada pela adrenalina. A voz da mulher misteriosa ressoava em sua mente. "Você é a chave." "Ricardo, vamos!" A urgência na voz do avô fez seu coração acelerar. O caos atrás deles se tornava cada vez mais intenso. E a fumaça começava a os envolver. Ele hesitou. O que ele realmente sabia agora? As verdades estavam se entrelaçando como cordas invisíveis, puxando para direções diferentes. Daria um salto no escuro ou ficaria preso nas sombras? Eu não posso ir com você." Ricardo disparou, sua voz ecoando em desespero. "Todo esse tempo eu pensei que sabia quem era. E agora isso?" Ele olhou para Ana, que tinha os olhos marejados. "Eu não sei se posso confiar em ninguém." Ana fez uma pausa, o olhar dela fixo no de Ricardo. "Nós sempre tivemos um ao outro. Independente do que você descubra sobre seu passado, nós podemos enfrentar isso juntos." E de repente, tudo fez sentido. A força dele não estava apenas em suas raízes, mas nas pessoas que o cercavam agora. O avô lançou um olhar de compreensão. "Sim, o passado pode ser pesado, Ricardo.
Mas você não deve enfrentar isso sozinho. E com essas palavras, Ricardo sentiu uma onda de clareza e coragem. Ele sabia que precisava tomar uma decisão. E aquela decisão envolvia não apenas a si mesmo, mas todos ao seu redor. Com um respirar profundo, ele olhou para o pendrive na mão. Então tá. Vamos encarar a verdade. Seja o que for que Dario esteja escondendo, eu não vou deixar que isso me controle. Ele passou a mão pela frente, mirando a saída, enquanto os gritos da polícia se aproximavam. O avô fez um gesto para a porta do carro. Então é isso, vamos! Você precisa saber tudo. A adrenalina pulsava, enquanto Ricardo e Ana pularam para dentro, seguido pelo avô que pisou fundo no acelerador. O carro disparou em meio ao caos, e a fumaça se esvaecia por trás deles, envoltos em um novo objetivo. À medida que os sirenes se perdiam, Ricardo olhou para o pendrive novamente. O que tem nele? Sua mente fervia com perguntas. A imagem da sua mãe jovem dançava em sua cabeça, revelando sorrisos e lágrimas. O que você escondeu, mãe? O tempo foi pesado e a expectativa estava nas costas de cada um deles. Ana segurou sua mão e a conexão entre eles foi instantânea. Vamos descobrir juntos, não importa o que. Seus olhos brilhavam com determinação. Era um novo começo nas sombras de um passado sombrio. E agora eles não iriam parar. Ricardo estava prestes a abrir a boca para falar, quando uma sensação súbita o atingiu. Ele olhou pela janela e viu uma sombra familiar. Dario! A palavra escapuliu de seus lábios, enquanto a figura se aproximava rapidamente pelo retrovisor. O rosto dele não tinha a mesma segurança de antes. Havia uma ferocidade que refletia um homem prestes a perder tudo. Eu vou atrás de você, Ricardo! Você não tem ideia de com quem está lidando! Dario gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. E em uma fração de segundo, Ricardo soube que a batalha estava longe de acabar. A perseguição se desenrolava, a cidade tornando-se um campo de batalha. O carro zumbia por ruas estreitas, enquanto o medo pulsava nas veias de todos a bordo. Ele e Ana estavam juntos. E por um instante, Ricardo sentiu uma conexão mais forte do que qualquer laço de sangue. Aquela era a luta deles, um futuro definido por suas próprias decisões. A direção estava clara, mas o caminho à frente escuro e cheio de obstáculos. As escolhas que eles fariam a partir dali moldariam não apenas os destinos, mas também o legado que tanto temiam. Diversos caminhos, um só destino, pensou Ricardo. Mas qual seria o ônus desse destino? Enquanto o carro acelerava em direção ao desconhecido, uma nova pergunta arremessava-se em sua mente. A verdade viria à luz? Ou eles seriam tragados novamente pelas sombras? E naquele momento, enquanto a adrenalina vibrava, ele soube que só havia uma coisa que precisava fazer. Isso é só o começo. E aí, essa trama te pegou? Então não perca tempo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer isso tudo crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. E se você achou que alguém mais precisa conhecer essa virada, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar essa história incrível. Vamos juntos nessa!